Introdução. O que é uma placa-mãe? A placa-mãe, ou motherboard, é um dos principais componentes de um computador. Ela serve como a base onde todos os outros componentes se conectam, permitindo a comunicação entre eles. Em resumo, é a peça central que mantém o sistema inteiro em funcionamento, responsável por ligar o processador, CPU, memória RAM, armazenamento, placa de vídeo, entre outros periféricos. Para que serve a placa-mãe? A placa-mãe coordena a comunicação entre os componentes e os periféricos, distribuindo energia e dados por meio de várias conexões, chamadas barramentos. Ela possui diversos conectores e slots, onde componentes essenciais são inseridos. O socket da CPU, slots para a memória RAM, conectores para armazenamento, portas USB, PCI para placas de expansão, entre outros. Principais diferenças entre placas-mãe: tamanho ou form factor. Existem diferentes tamanhos de placa-mãe, que definem o número de slots e conexões, além de influenciar o tamanho do gabinete. Os principais formatos são ATX, o mais comum, com bastante espaço para os componentes e expansões, Micro ATX, um pouco menor que o ATX, com menos slots de expansão, Mini ITX, mais compacto, ideal para PCs menores, mas com menos recursos. Chipset. O chipset é como o cérebro da placa-mãe, determinando as capacidades e limitações dela. Ele define o suporte overclock, tipos de conectores e a quantidade de portos USBs ou PCIs. A Intel e AMD, por exemplo, oferecem chipsets para diferentes perfis de usuários. Chipsets básicos, como o A320 da AMD e H610 da Intel, são mais acessíveis e sem suporte overclock. Chipsets intermediários, como o B550 e B760, balanceiam o preço e recursos. E chipsets avançados, como o X670 da AMD e Z790 da Intel, são voltados para entusiastas, oferecendo suporte completo e overclock, PCI 5.0 e mais conexões. Componentes, capacitores, resistores e MOSFETs. A qualidade dos componentes afeta a durabilidade e a estabilidade da placa-mãe. Por exemplo, capacitores armazenam e regulam energia para componentes críticos. Os capacitores de alta qualidade, geralmente sólidos, melhoram a estabilidade e durabilidade da placa. Resistores controlam a quantidade de energia elétrica em partes específicas do circuito, protegendo o hardware. MOSFETs e reguladores de tensão regulam a energia da CPU e GPU. Placas-mãe avançadas têm circuitos de energia mais robustos que ajudam em overclocking e uso intensivo. Ao escolher uma placa-mãe, considere o tamanho do gabinete, o chipset para recursos específicos e a qualidade dos componentes. Tudo isso afeta a performance e a vida útil do seu computador. Então vale a pena investir um tempo para entender as diferenças e escolher o que melhor atende suas necessidades.